Bom, então vamos resolver essa questão de química do vestibular unificado da UFSC, IFSC e IFC de 2023. E o caderno de provas é a prova 2, caderno azul. Tá? Então a questão ela é a 31. Então ela diz para a gente o seguinte, ó, a talidomida é um composto originalmente utilizado como um fármaco hipnótico. Esse medicamento também foi usado para aliviar náuseas em mulheres grávidas. Historicamente, foi um potente sedativo na era pós-guerra. Considerado seguro, estava disponível sem prescrição médica e rapidamente começou a ser fabricado e vendido em todo o mundo. Porém, em 1959, um número crescente de recém-nascidos foi diagnosticado com um fenótipo denominado focomelia, uma rara deformidade congênita na qual as mãos ou pés apresentam-se subdesenvolvidos ou ausentes. Anos mais tarde, descobriu-se que o efeito teratogênico da talidomida estava relacionado a um de seus isômeros, sendo o isômero R ativo como sedativo e o isômero S efeito teratogênico. Os isômeros estão representados nas estruturas abaixo. Então ele deu aqui a estrutura, né, do isômero R e do isômero S. Então, se a gente olhar essa estrutura aqui, ela é bem parecida com essa daqui. É como se a gente colocar um espelho aqui, e a imagem dessa molécula aqui é essa molécula aqui. A imagem do R é a imagem do S. Então a gente diz que isso daqui é isomeria ótica. E essa molécula aqui é o enantiômero dessa molécula S. Para que tenha isomeria ótica, a gente tem que ter o carbono assimétrico. O que é carbono assimétrico? Vou colocar aqui no canto. Ó. É um carbono que ele tem quatro ligantes diferentes. Então a gente tem aqui, ó, o X é diferente do Y, que é diferente do Z, que é diferente, vou colocar aqui o W, que é diferente do W, tá? Então X é diferente do Y, que é diferente do Z, que é diferente do W. Então a gente diz que esse carbono aqui, ele é assimétrico ou quiral. Se a gente analisar nessa molécula aqui, ó, esse carbono, todo esse ligante é diferente desse ligante, que é diferente desse hidrogênio aqui, que o hidrogênio é um ligante também, que é diferente desse ligante aqui. Então a gente diz que esse carbono aqui, ó, a gente coloca um asterisco, a gente diz que ele é um carbono quiral ou assimétrico. Como essa molécula aqui é a imagem especular dessa, esse carbono aqui também ele é considerado um carbono quiral ou assimétrico, tá? Então a gente tem aqui o R e o S, eles são considerados enantiômeros, tá? Ele falou no enunciado da questão que o isômero R, ele tem um efeito sedativo. E o isômero S, ele tem um efeito teratogênico na malformação do feto. Então vamos resolver aqui os itens. Ele fala, ó, sobre a talidomida, é correto afirmar que, item 1, a molécula de talidomida apresenta isomeria geométrica? Não, nesse caso aqui, como foi dito, a gente tem carbono assimétrico e uma molécula, essa molécula aqui, se a gente colocar na frente do espelho, essa molécula aqui é a imagem especular dessa molécula. Então a gente diz que eles são isômeros óticos, eles são enantiômeros. Então, eles não têm isomeria geométrica, eles têm isomeria ótica, tá? Então, o primeiro item aqui a gente diz que ele é falso. Então, esse geométrico aqui tá errado. É isomeria ótica.
O 2. A molécula de talidomida apresenta 2 centros quirais. Nessa molécula aqui, ó, se vocês analisarem, ela só vai ter um carbono assimétrico ou quiral. Um carbono com os 4 ligantes diferentes. Só vai ter esse carbono aqui. Os demais carbonos, eles não têm 4 ligantes diferentes. A mesma coisa serve para esse isômero aqui. Então, nesse caso, a molécula de talidomida apresenta apenas um centro quiral, tá? Então, nesse caso aqui, o item 2 ele é falso também. O 4. Enantiômeros são moléculas com características físicas e químicas idênticas. Verdade, tá? Os isômeros óticos, né? Nesse caso aqui, o isômero R e o isômero S, eles têm propriedades físicas iguais. O que ele vai diferenciar um do outro? Ele tem as propriedades biológicas diferentes. Um é sedativo e o outro é teratogênico, tá? Teratogênico. Então, eles possuem propriedades físicas e químicas iguais? Verdadeiro. Então, esse item 4 aqui é verdadeiro. Eles vão ter propriedades biológicas diferentes, né? E o item 8. A talidomida apresenta isomeria ótica e os isômeros R e S são classificados como isômeros de função. Eles são isômeros óticos? Verdadeiro. Tá? Agora, o R e o S, o isômero R e o S, eles são considerados enantiômeros, que um é a imagem especular do outro. Tá? Então, eles não são classificados como isômeros de função. Então, isômeros de função está errado, tá? Nesse caso aqui. Então, nesse caso aqui, o item 8, ele é considerado falso. O próximo item aqui, ó, o 16. O isômero R é a imagem especular do isômero S? Verdadeiro. Ó, se a gente colocar um espelho aqui, ó, a imagem dessa molécula é essa daqui. Então, são chamados de imagem especular, tá? Então, o item 16, ele é considerado verdadeiro. E o último item dessa questão seria o item 32. A mistura que contém quantidades equimolares dos 2 enantiômeros é conhecida como mistura racêmica? Verdadeiro. O que seria uma mistura racêmica? Você pega o mesmo número de mol, vamos chamar aqui de N, desse isômero R, e misturar, né, com o mesmo número de mol, o mesmo número de moléculas do isômero S, a gente vai ter uma mistura racêmica. Mistura racêmica. Mistura racêmica. Então, esse item 32 aqui, ele é considerado verdadeiro. Então, a somatória vai ficar 4 mais 16 vai dar 20. 20 mais 32 vai dar 52. Então, essa daqui é a resposta para essa questão 16, questão 31, da prova azul. Beleza? Valeu!